Malaquias 3, versos de 1 ao 5. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como potassa dos lavandeiros. Purificará como potassa dos lavandeiros e assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor fale conosco e edifique o nosso coração, de todos que estão aqui nos ouvindo e até mesmo nos acompanhando ao vivo. Que o Senhor fortaleça a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Malaquias, quem estava nas últimas ministrações, é um livro que no capítulo 1 e no 2, Deus é acusado. Até aqui Deus estava em silêncio. As acusações que Deus recebeu no capítulo 1 e no capítulo 2 foram fortes. As acusações até hoje existem. Uma das grandes perguntas do ímpio, no Salmo 73, não do ímpio, do salmista em relação ao ímpio, por que que o ímpio prospera? Por que que o ímpio, tudo vai bem na casa dele? Essa foi a pergunta de Asaf, no Salmo 73. Mas no mesmo capítulo, ele diz, até o dia em que eu entrei no santuário de Deus. E todas estas coisas caíram por terra. Israel está perguntando por que Deus permite que o mal triunfe. Israel está perguntando a Deus no capítulo 1 que parece que não vale a pena servi-lo com os bens. E Deus faz algumas colocações no capítulo 1 e no 2. Mas no 3, Deus vai afirmar e vai trazer a sua própria defesa. Na verdade, ele é o advogado dele mesmo, que advoga em causa própria. E no capítulo 3, ele vai trazer alguns pontos da sua defesa do que ele fará nos últimos dias sobre a igreja. E é isso que nós estamos percebendo. É isso que nós estamos ouvindo por aí afora. Por que nós estamos já no 5º ano de um país à bancarrota, a economia? Por que as coisas não estão acontecendo como nós queríamos que elas acontecessem? Por que as coisas não estão melhorando? Mas o apóstolo Pedro diz na sua carta que antes que Deus venha trazer o juízo, ele vai começar o juízo primeiramente sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre a sua casa. Mas o juízo que Deus traz primariamente sobre a igreja não é um juízo para perdição. Não é um juízo para condenação. É um juízo para purificação e santificação. Até porque naquele dia haverá uma grande diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. O juízo que vem sobre nós, o apóstolo Pedro diz que nós não podemos achar estranho o juízo que vem sobre as nossas vidas. Deus tem formas, multiforme sabedoria, diz Paulo, uma multiforme sabedoria de agir sobre nós e sobre a igreja.
Portanto, eu pontuei aqui 6 pontos, trouxe 6 elementos sobre a defesa de Deus. E o capítulo 3 é a vinda do Senhor, que virá como juízo, em juízo, em justiça. Vejamos no capítulo 1, no capítulo 3, verso 1, o Deus do juízo virá certamente. Capítulo 3, verso 1, eis que eu envio o meu mensageiro. Acompanhe comigo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, percebam o Senhor. A afirmação do profeta Malaquias é que dessa vez ele vai mandar uma pessoa que preparará o caminho, que apontava para João Batista, mas ao mesmo tempo, quando João Batista viesse, ele, o Senhor, viria logo em seguida. Você pode pensar comigo que esta profecia já se cumpriu. Mas a Bíblia também diz que ele virá numa segunda vinda. E a segunda vinda é que ele virá, ele será precedido por uma voz profética, que dirá às nações que antes que ele venha, essa voz profética não vai ser mais Elias, não vai ser mais João Batista. Essa voz profética será a sua voz, a minha voz, preparando as nações para a vinda dele. Então você chega a uma pergunta muito óbvia. Se nós não estamos tão bem e não estamos muito aquém do patamar que ele espera que estejamos, como seremos essa voz profética? Como é que Deus usará a minha vida, sua vida, nossas vidas como igreja para ser a voz profética que preparará as nações para ouvir e receber a presença dele naquele dia? Então nós chegamos a uma conclusão que Deus precisará trabalhar na igreja. E esse é um dos grandes dilemas na igreja pentecostal no Brasil, neopentecostal. Nós gostamos de uma expressão usada nas igrejas de ser usado por Deus. Mas antes de Deus agir por nosso intermédio, é preciso que Deus haja primeiramente em nós. Antes de Deus usar a sua vida, a minha vida, como intermédio, canal, a obra que Deus estabelece primariamente em nossa vida é a aplicação da justiça dele em Cristo, em nosso coração. E é essa colocação de certeza que o profeta Malaquias diz, verso 1, acompanhe, e de repente virá ao seu templo. Eu espero que a sua Bíblia tenha Senhor com S maiúsculo. E toda vez que a Bíblia tem Senhor, é porque a palavra em hebraico é Adonai. Ele é o Senhor. Ele não mandará mais um profeta como Elias, como Isaías, como Jeremias. Ele tem hoje um corpo de profetas, uma nação santa, um povo eleito, que é a igreja. Essa profecia, quando se cumpriu nos dias de João Batista, se cumpriu o capítulo 40 também de Isaías, versículo 3, que diz, preparai o caminho do Senhor, nivelando os caminhos, removendo as pedras, aplainando. É igual hoje andar em Campinas, parece que a gente estava tudo, como dizia o Rogério, falou para mim ontem, estava tudo côncavo, cheio de buraco, agora é tudo convexo, está tudo cheio de cimento. Então o carro estava em côncavo, os buracos, agora é convexo. Taparam demais e o carro fica só pulando. Imagina receber um rei naquela época com um caminho ou côncavo ou convexo. Tem que ser nivelado. Tem que ser aplainado. Tirar os extremos. Tratar as arestas. Lapidar esse caminho. Burilar esse caminho para que o noivo passe em triunfo. Os irmãos sabem que receber um chefe de Estado hoje é preciso colocar um tapete vermelho. Até a Latam, antigamente TAM, tinha o seu tapete vermelho de honra. Mas imagina receber o rei dos reis, não se recebe um rei de qualquer maneira.
O caminho tinha que ser preparado. E o profeta Isaías disse: prepare o caminho, nivelem o caminho, aplainem o caminho. Essa figura é uma figura importante para as nossas vidas, porque Deus primeiramente vai construir um caminho nivelado, trabalhado, lapidado nas nossas vidas, para que depois sejamos instrumentos para admoestar as nações que Ele vem. Então, no meio de toda essa crise, desses valores invertidos da sociedade secular, ocidental, aí instalada, o que Deus está dizendo para as nações e para a igreja? Ele vem. Ele virá. É preciso ter discernimento que quando uma coisa, até na sua vida pessoal, está para acontecer, algo de Deus tremendo na sua vida, algo vem precedendo de confusão. O falso vem primeiro. A opressão vem primeiro. A tribulação vem de forma tal para tirar a mim e a você da posição que deveríamos estar. Então você não tenha dúvida que toda batalha que se levanta contra você, trazendo resistência, trazendo situações de desânimo, de opressão, são instrumentos que Deus também se utiliza para burilar o nosso caráter, para trabalhar em nosso coração, para revermos valores, revermos conceitos, e a certeza que temos, Ele virá. Por exemplo, alguns anos atrás, criou-se no Brasil um discurso de apóstolo, os apóstolos que estão sendo restaurados na igreja contemporânea. Mas isso mostra o falso. Porque nós não precisamos de títulos de apóstolos. Nós precisamos da unção apostólica, mas do título não. Então isso é um sinal de que tantos apóstolos agora no século 20 e 21 se levantaram, se autodenominando apóstolos. É porque o verdadeiro vai se levantar em breve. É que o verdadeiro não será um homem, o apóstolo. O verdadeiro será o corpo de Cristo com uma unção apostólica. E quando nós começamos a perceber essa áurea dos homens, o apóstolo, é o falso. Porque até o apóstolo Paulo, que não foi considerado apóstolo pela igreja primitiva, ele mesmo disse: por último Deus apareceu a mim como um filho fruto de um aborto. Eu que sou o menor de todos os apóstolos, mas Deus fez muito mais através da sua vida. Porque Paulo não estava focando o título apostólico, mas Deus deu a ele uma unção apostólica. E aquela unção apostólica que estava sobre aquele homem que escreveu uma boa parte do Novo Testamento, e foi Paulo quem escreveu para nós o que é o Evangelho. Se você quiser entender o Evangelho, você não vai ler só apenas Mateus, Marcos e Lucas. Você tem que ler Romanos. Você tem que ler Gálatas. As cartas mais difíceis de Paulo são Romanos e Gálatas. E essas duas cartas trazem de forma explícita o que é o Evangelho. Isso mostra que aquele homem que não andou com Cristo, e você lê a lista de 2 aos Coríntios, capítulo 11, do que ele passou, que ele chamou tudo aquilo de leve e momentânea tribulação, sem lexotã. Leve e momentânea. O que ele passou, você vai entender por que o diabo se levantou com tanta fúria contra ele. Esse é um dos problemas que a igreja contemporânea não consegue enxergar. Nós só valorizamos na internet, dá uma olhadinha quem são as pessoas mais seguidas no YouTube, no Instagram, milhões de seguidores. São as pessoas mais fúteis e mais vazias. Quantos ministérios sérios existem no Brasil? Dá uma olhadinha os seguidores deles. Nada, quase nada. Mas se você olhar pelos holofotes dos cantores famosos e dos pregadores que enchem os auditórios com piadas de púlpito, são milhões de seguidores. E naquele dia nós teremos uma grande vergonha, por isso que Paulo disse: oremos para que naquele dia
quando chegarmos diante dele, não sejamos achados despidos, mas vestidos da graça de Cristo. Porque a roupa que vamos vestir não é uma roupa que foi confeccionada daqui da terra. É do quanto do Evangelho de Cristo foi aplicado com o nosso consentimento em nós. E Deus tem um modus operandi diferente dos homens de agir. Deus se utiliza de bastidores de batalhas, de tensões, de perdas, de crises, de frustrações, de desapontamentos para construir a obra dele em nossa vida. O Evangelho da Prosperidade não prega isso. O Evangelho da Prosperidade diz que você vai ser vencedor, mais do que vencedor. Embora Romanos já diz isso. O Evangelho da Prosperidade diz que nós vamos ter vitória, mas esquece de dizer que nós vamos ter perdas, privações, enfermidades, rejeições, difamações. Seremos escanteados, vou usar uns verbos bem americanos agora da informática, resetados, deletados, escanteados. E quando Paulo fala nesses sofrimentos, ele diz lá em 2 Coríntios 4, ele diz, abatidos, porém não destruídos. Ele está mostrando que nesses vasos de barro frágeis, a excelência do poder de Deus foi colocada em nossas vidas. E quando olham para nós, para mim e para você, são vasos de barro frágeis. Mas o perfume de Cristo é exalado por aqueles que o cercam. Ele vem, o Deus do juízo virá certamente. Segundo ponto, o Deus do juízo virá inesperadamente. Acompanhe, capítulo 3, verso 1. De repente, leiam e marquem, de repente virá. Virá o seu templo. De repente, quando é? Ele não disse o dia. Ele não disse o mês. E quem está me ouvindo e acompanhando pela internet, ele não virá numa manjedoura. Ele não virá mais como coitadinho, bebezinho. Ele já veio como ovelha, ele virá como leão. Ele já veio como ovelha muda para o matadouro, ele virá como leão para reinar e governar as nações. Ele não vem para ficar calado, como vítima, bode expiatório, uma obra vicária lá na cruz. Ele vem como Deus, como Senhor. Levantar-se-á do seu trono e dirá às nações o que vocês fizeram com Jerusalém. O que vocês fizeram com o meu povo. Ele virá quando menos esperarmos, sim. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. O que é isso? Deus se utilizou das conjunturas políticas, econômicas, sociais, culturais, e quando Jesus veio, todas as estradas davam em Roma. E quando Jesus veio, todo o Império Romano tinha suas religiões, seus deuses, mas apesar disso, um vazio nos homens. Quando ele veio, uma língua era universal, o grego. E Deus se utilizou de um cenário, de um arcabouço político, econômico, social, que fez convergir para Cristo e enviou a Cristo na plenitude dos tempos. E quando ele vier, ele também virá. E ele virá como ladrão, de surpresa para os de fora. Mas para que os amam e os conhece, ele virá não como ladrão. Ele virá, como nós cantamos aqui, como amado da sua noiva. O que vai atrair o noivo está lá em Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem, vem. É porque ele terá uma noiva na terra que não é uma denominação. Porque dentro das denominações hoje existem verdadeiros cemitérios ambulantes. Pessoas dentro das igrejas
que estão confinadas e ostentando uma vida cristã desprovida de um amor intenso por Jesus. Uma das coisas que me chama a atenção e me fez até chorar aqui na hora da oração é quando Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Que bom que ele não foi cínico de responder ágape nas duas primeiras perguntas. E muita gente pensa que Pedro ficou triste, chorou na terceira vez, porque Jesus perguntou pela terceira. Não, é porque na terceira Jesus inverteu. É com filia que tu me amas? E quando ele pergunta pela terceira vez e inverte o verbo de ágape para filia, Pedro responde: tá bom, Senhor. Ágape. Ontem eu fui desligar a TV, assistindo o jornal, e vi uma reportagem na Band News que me chamou a atenção. Uma banda da Coreia do Sul, de vários jovens, só de rapazes. E eu fui lembrando do Menudo, eu fui lembrando agora são tantos, né? Do Polegar, eu fui lembrando de vários jovens lá, eu lembrei esqueci até as bandas lá dos americanos da década de 90 e 80, dos Beatles. É TBS? TBS, é o nome da banda da Coreia do Sul. E aí tinha pessoas que estavam em São Paulo, o show foi ontem, mas desde quarta-feira estavam para o show do TBS. Os estudiosos estão comparando a banda como a banda dos Beatles. E as meninas choravam, gritavam: ele! E uma conterrânea da minha cidade, de Maceió, veio com os pais, só para o evento do TBS. E na hora em que eu fui desligar, eu me congelei, fiquei lá com o controle, eu acho que você já ficou assim, que eu não consegui nem ligar, eu digo, eu preciso terminar isso aqui. E me veio uma frase forte: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Nós somos capazes de chorar pelas novelas, pelos filmes. Nós somos capazes de gritarmos como um irmão meu de sangue, já levou 12 pontos, mais de 10 pontos na testa, e foi para o hospital pedindo ao médico: não me dê anestesia geral, que eu quero terminar de ouvir o jogo, assistir ao jogo enquanto eu estou aqui na sala de cirurgia. Pelo fanatismo, pelo Botafogo, que ele torcia, não Botafogo, pelo Vasco, que ele torcia com tanto afinco. Às vezes você acha estranho quando pessoas estão aqui de mãos levantadas, choram. Nós precisamos ler os evangelhos. Quando Jesus encontrou uma mulher que deu todos os seus CDBs e investimentos na bolsa, no tesouro direto, ela tirou tudo, que era o perfume, que era caríssimo, e jogou nos pés de Jesus. Até os apóstolos disseram: ela poderia ter feito isso para os pobres. Imagina guardar um perfume desse tão caro e jogar nos pés do meu Senhor. E a resposta de Jesus foi muito incisiva: a quem muito amor, Pedro, muito tem motivo para adorar. A quem muito perdoou, perdoe-me, muito tem motivo para estar aqui aos pés. Ela sabe por que ela está aqui. Ela encontrou o sentido da vida dela. Ela encontrou a plenitude. Por isso, nós precisamos entender que naquele dia, quando ele vier como ladrão, ele vai ser como ladrão para os de fora. Mas que perigo nós podemos correr quando ele vier e uma parte da igreja não discernir os tempos e as épocas. Aliás, Jesus veio como bebê. Só teve 2 homens no templo que reconheceram que ele era o Messias. Quem foi? Simeão e Ana. E os demais sacerdotes? Bem vestidos, ornamentados, achavam que aquele bebê era mais um bebê. Mas foi Simeão quem disse: agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação.
Ana, a mesma coisa. E a Bíblia diz que o Espírito incitou Simeão e Ana, como quem diz, corre, corre, que aquele pelo qual você ora há anos acaba de chegar. E os sacerdotes da instituição religiosa que Deus criou, estabeleceu, Jerusalém, o templo, não reconheceram. E o grande perigo é que nós podemos ficar acomodados com o ofício sacerdotal, com o culto, e não chegamos ao culto aos domingos com aquela contínua expectativa. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que a semente também caiu entre espinhos. E o que são os espinhos na perspectiva da parábola? Os cuidados desta vida. Eu tive uma ovelha em Maceió que ela tinha tanto cuidado com a casa que ela limpava os azulejos da cozinha com água sanitária no cotonete. Tudo impecável. E um dia o Espírito Santo falou assim: deixa eu fazer isso na sua vida também. Que a sua cozinha é impecável, mas o seu coração não. O terceiro ponto é que o dia do juízo virá oportunamente. E de repente virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais. O anjo da aliança a quem vós desejais. É oportuno. Quando Deus quer agir, Ele faz convergir o kairos, que é o tempo dele, com o tempo do homem. Não existe currículo abençoado se a pessoa também não estudar e se esforçar. Não existe porta que vai ser aberta pelo kairos de Deus se o homem não fizer pelo cronos, o tempo do homem, acordando cedo, estudando e se disciplinando. Quando Deus vê que o homem se disciplina, se posiciona, Ele faz convergir o cronos, que é o tempo do homem, alinhado com o kairos, o tempo de Deus. Deus não abençoa a preguiça. Deus não abençoa os que apenas dizem, não, vou acordar meio-dia, depois que eu assistir vale a pena ver de novo, vou mandar meu currículo. Não. Aliás, os protestantes americanos que construíram a nação americana, eles só conseguiram porque eles tinham uma disciplina. Até um livro que eu sempre falo aqui do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é que eles só foram acumular capital porque a religião que eles frequentavam nos Estados Unidos tinha uma disciplina. E quem trabalha em empresa americana lá sabe que americano não aceita essa malandragem e esse jeitinho brasileiro. É com ordem. Não tem gracejo, não tem risadinha. E a religião ajudou lá a fazer o quê? Porque se eu não tenho vício, se eu não bebo, se eu não fumo, se eu não tenho uma prática de vida desregrada, eu tenho uma vida regrada. Isso é ótimo para uma empresa. E a bênção do trabalho para os Estados Unidos, os americanos daquela época, há 150 anos atrás, o Max Weber diz que eles olhavam para o trabalho e viam o trabalho como bênção divina. Aqui não, aqui é lamúria, penúria. Aqui tem até jornalista de emissora que chega na sexta-feira, eu desligo logo, diz assim, hoje é sexta-feira. E daí? Incitando e alimentando na cultura que trabalho não é bom. E tem até sertanejo universitário que canta, hoje é sexta-feira. E daí? E nessa prática, o quê? O trabalho é penúria. Mas o trabalho para o cristão é bênção. Então, cuidado, porque nós podemos perder bênçãos oportunas. E a vinda do Senhor é oportuna. Porque a noiva e o Espírito dirão, vem noivo, vem Messias. Então, eu me preparo e o noivo de repente virá e eu reconhecerei, é Ele.
Quarto ponto, o Deus do juízo virá majestosamente. Como eu tinha dito, ele não virá como rei. Vamos ver no versículo de número 1 ainda. A quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E ele diz no verso 3, numa figura de rei, assentar-se-á. Significa dizer que ele virá para se assentar no trono, para reinar e governar. Mas também o Deus do juízo virá para restaurar. E aqui eu quero trabalhar mais esse quinto ponto e o sexto ponto. O quinto é que ele virá para restaurar. Dá uma olhada no verso número 3, verso 2. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros. Ourives, ele vai usar um cadinho. O cadinho põe o ouro e a prata em altas temperaturas. O ourives vai liquefazer o ouro e a prata, e na hora que liquefazer, você sabe qual é o ponto em que o ourives entende que o ouro líquido já está purificado? E as impurezas foram removidas quando ele olhar para o próprio cadinho e ver a sua imagem refletida no ouro líquido. Esse é o alvo. Paulo diz que o meu alvo é que a imagem de Cristo seja formada em nós. E quando a imagem de Cristo estiver refletida em cada um de nós, Deus dirá, está feito. Por que Deus nos leva às altas temperaturas das crises e das tribulações? Por que Deus nos leva? Para liquefazer o ouro. Para que o ouro seja removido dele as impurezas, as escórias, a sujeira. Eu lembro que uma tia minha me ensinou uma vez, eu era adolescente, a limpar o ouro e a prata do anel, e ela pegava as alianças dela e colocava num caneco e tome fogo, com água. Mas o ourives vai liquefazer o ouro. Ele está sólido e fica líquido. A prata está sólida e fica líquida. Qual é o nome daquele produto que a gente ainda tem no mercado para limpar prata? Eu gostava de limpar os castiçais da casa da minha tia. Caol. Ah, mas lá no Nordeste tem outro nome. Silver, que silver em inglês é prata. Então a gente limpava. Então eu gostava, viu, adolescente? Eu fazia faxina também, e faço. Então eu gostava de pegar os meus castiçais e limpava todo sábado, 2 sábados ao mês eu limpava, e eu dizia, quando estiver brilhando, olhando o meu rosto, está no ponto. Aqueles castiçais bonitos que a minha tia tem, até hoje tem, eu gostava de ver, vamos limpar e deixá-lo brilhante. É assim que Deus faz na nossa vida. O apóstolo Pedro diz que eu não posso achar estranho o fogo que prova a minha fé. O fogo é a luta. O fogo é a batalha espiritual. O fogo é a guerra. O fogo é a economia que o Brasil está enfrentando, a bancarrota que o presidente está enfrentando. Se coloca no lugar do presidente e veja o que ele enfrenta. Sabe o que o inimigo está tentando fazer? A oposição, que ele saia e desista do poder. Sabe o que o diabo quer? Que você e eu desistamos. Saiamos e abdiquemos da posição que Deus tem para nós. Sabe o que o mundo árabe, a imprensa usada pelas trevas, quer que Jerusalém, que Israel saia, o povo judeu saia da terra de Israel, saia para que os palestinos entrem. Fazendo pressão para que você desista. E o fogo é para purificar. Veja o que diz o texto. Agora, o fogo do ourives, para purificar e não destruir. Jamais Deus vai depurar algo imprestável. Deus só depura algo que Ele pode dizer, dá para usar. Dá para burilar.
E eu tenho certeza, olhando como pastor para as minhas ovelhas, que acima de tudo são do Senhor. Deus está dizendo, eu conto contigo. Tem coisa boa aí. Tem graça minha aí. Deus não vai burilar, depurar algo que é imprestável. Também ele traz aqui uma figura muito grande, a potassa dos lavandeiros. E essa potassa dos lavandeiros, no verso número 2, diz, ele virá como fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Nós vamos agora a Israel, a nossa caravana, e eu não vejo a hora de chegar ali no jardim do Getsemane. Getsemane em hebraico significa prensa de azeitona. É uma prensa de azeitona. E todo mundo que gosta, os italianos aqui, que gostam de um bom óleo de oliva, quando você prensa, a primeira prensa das azeitonas, a primeira prensa é para tirar o óleo. O óleo que era para ungir os sacerdotes. Depois eles faziam uma segunda prensa, era o óleo para comida. Para colocar nas ofertas. Aí vem a terceira prensa, que é o óleo para iluminação. Lembrando que naquela época não tinha CPFL, é candeeiro. Eu aprendi aqui em Campinas a falar uma palavrinha que vocês falam, que no Nordeste não era. Uma vez eu tive um problema, a irmã, pastor, não vai ter culto não, porque está sem força. Na casa da irmã Oneida, eu falei, mas que força? Eu estou com força, irmã. Mas a irmã está sem força? E eu não entendi, eu era morava aqui, pastor, aqui está sem força, não vai ter força. E eu falei, mas como não tem força? Mas Deus é a nossa força, irmã. Não, mas não vai ter reunião na minha casa, pastor, está sem força. Eu disse, mas que força? Até que um dia eu entendi que, e ela explicou nessa hora, que a força é energia. Aí eu falei, porque no Nordeste a gente fala assim, está sem energia elétrica, né, Irã? Está sem energia elétrica. O Irã é o paideiro da minha terra. Tá sem energia, não é força. Hoje eu já estou acostumado, depois que eu aprendi lá com a mistura, né, mistura e carne, é uma confusão, a gente tem que aprender. Quando eu chego no Nordeste, eu desligo a minha cabeça, você está em Nordeste. Quando eu chego em São Paulo, você está em São Paulo. Porque senão você apanha. É a questão dos regionalismos, da questão da cultura. Então, a potassa, quando era feito o sabão, sabe de onde? Era a quarta prensa. Toda a gordura que restou das 3 prensas, é essa gordura que vai fazer sabão. E eu vou lembrar aqui, eu estava preparando essa mensagem ontem, lembrando que eu cheguei a ver essa época, também vou fazer 50 o ano que vem. E eu me lembro que eu ia para os rios da Barra de São Miguel, Rio Niquim, lá da Praia do Gunga. E aqueles rios que não tinha naquela época quase ninguém, era a melhor época. A gente ia tomar banho de rio. E água limpa. E eu lembro que muitas pessoas, mulheres, iam lavar as roupas e elas passavam sabão na pedra ali. Lavando o sabão, a roupa, e depois pegava a roupa e fazia assim, jogava na pedra. Depois mergulhava no rio, tirava o sabão, a gordura e colocava no varal. Hoje você joga na máquina, a máquina chacoalha, tem máquina que até anda. De tanto... Só falta falar. Eu tenho um pastor que eu conheço, que dizia assim, eu mandei a Amélia lavar, e eu achava que era a Amélia, uma senhora que lavava. Eu digo, quem é essa Amélia? Não, pastor, a Amélia é a mulher de verdade, quem lava é a máquina. Que ele morava sozinho, ele joga na Amélia, põe para a Amélia lavar. Eu digo, mas quem é a Amélia? E até que eu caí, que era a música lá da década de 50, a Amélia, que era a mulher de verdade, era a máquina dele. Mas um detalhe, esse sabão para ser feito era resultado de 3 prensas e mais uma prensa, e nós vamos ver lá em Israel, num local onde eles mostram a prensa do Getsemane e a vara de madeira, um tronco, com 4 aberturas, para cada abertura colocar um saco de pedra para prensar. Depois o segundo saco, para prensar. Depois um terceiro, para prensar. E no quarto, a última prensa, fazer sabão. Isso mostra que Deus está ensaboando a igreja, prensando a igreja, para que ela seja limpa,
como a potassa dos lavandeiros. Mas agora você vai perguntar, por que ele vai nos purificar? Por que ele vai nos lavar? Eu já quero fechar com esse último ponto, que para mim é o mais importante. Ele vai purificar, ele vai lavar, porque o dia que ele vier, o Deus do juízo virá para condenar. Só que ele não tem prazer em condenar. Ele só vai condenar aqueles que não deram crédito e não se permitiram lavar e se purificar. E a palavra que mais me chama a atenção, que a gente fica muito preso ao ourives e à potassa. Agora veja o versículo número 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Então marque aí o 6º ponto. O Deus do juízo virá para condenar. E ele será testemunha veloz contra quem? Vamos anotar aqui, vamos ler o verso 5. Contra os feiticeiros, vamos? Contra os adúlteros e contra os que juram falsamente. E eu vou trabalhar todos esses pontos aí. Mas vamos um por um. Primeiro, os feiticeiros. Meus queridos, a feitiçaria tem nome na Bíblia. Ocultismo. É uma coisa impressionante como a sociedade de hoje se deixa guiar pelo ocultismo. Existem cristãos que leem horóscopo. Existem cristãos que vão procurar o poder oculto das trevas. Moisés, no seu ministério, enfrentou uma grande dialética dos magos que vieram fazer milagres sobrenaturais no palácio de Faraó, na hora em que Deus usou Moisés com a sua vara. Os próprios magos vieram e fizeram práticas ocultistas. Há cristãos que amam a prática do ocultismo. Há cristãos que hoje estão alienados na igreja porque eles só querem ficar numa igreja onde tenha milagres. Se você ligar a sua TV, você vai ver quantos, eu já vi coisas tremendas em congressos que eu já fui, evangélicos. Mas a minha fé não está pautada nisso. Deus faz, até porque os milagres e os sinais é para os incrédulos terem convicção de que Deus faz. Mas os crentes têm uma convicção, eu sei que o meu Redentor vive. Com milagre ou sem milagre? Uma amiga da minha esposa, uma vez lá em Recife, ela falou para mim, pastor, perguntaram uma vez para mim, ela é de uma igreja, e alguns acham que a igreja dela é fria. E aí um dia, porque lá não tem milagres, e aí alguém perguntou para ela, na sua igreja tem milagres? E ela é bem despachada, ela falou, bateu no peito e disse, eu sou o milagre. Porque qual o maior milagre? Deus mudou a sua vida. E cuidado com o ocultismo, porque assim como Moisés teve aqueles magos, Saul foi atrás da feiticeira, médium. E até Pedro, pregando lá no livro de Atos, capítulo 8, teve um Simão mágico que entrou na igreja e estava buscando o poder ocultista. E ainda tentou comprar o poder do Espírito Santo. E hoje existe uma prática muito forte na igreja de ocultismo. Segundo aspecto, contra os adúlteros. Acompanhe, capítulo 3, verso 5. E serei também uma testemunha, e aqui, meus irmãos, é muito sério. Contra os adúlteros. Contra aqueles que traem os seus cônjuges. Contra aqueles que vivem um casamento leviano. Eu comentava com a minha filha essa semana de um casamento de um youtuber famoso, do que deu de ibope nas redes sociais essa semana. E uma relação totalmente contrária aos padrões de Deus. E falava para ela, esse é um tipo de casamento que nós não temos que seguir, dar ibope, porque isso é algo abominável a Deus. Não vou entrar em detalhes, estamos aqui ao vivo. Vim processo contra mim. Mas eu quero pensar
que eu não posso, Romanos capítulo 1 diz, não somente, às vezes tem pessoas que não praticam, mas elas concordam com aquilo que Deus discorda. E a Bíblia diz que Deus requererá daqueles que vêm a anuir através da cabeça, fazendo assim com sorrisinhos gracejantes. Muito bom, eu gostei. E a palavra de Deus diz que ele será contra os adúlteros. Nós temos visto hoje homens abandonando as suas mulheres. Nós temos visto hoje mulheres abandonando o seu casamento. Nós temos visto hoje uma banalização do sexo e uma idolatria do sexo. Nós temos visto hoje uma pornografia e uma imoralidade da cultura ocidental que hoje é chamada de arte nos museus. E é muito sério você lembrar que Deus virá como sabão e purificador e testemunha contra, vamos? Leia o 5. Os feiticeiros e contra quem? Os adúlteros. Hoje nós temos visto na igreja que as pessoas querem deixar o cônjuge por qualquer motivo. Eu não gosto mais dele. Vou ser feliz. É assim? E se Deus dissesse para você, eu não gosto mais de você, Ana Júlia. Eu não gosto mais de você, Márcia. Vou deixar você. Deus não faz isso. Nós temos visto a forma como muitas pessoas, inclusive na igreja, têm tratado o casamento levianamente. Hebreus capítulo 13 diz, digno de entre todos seja o leito sem mácula. Além disso, dos feiticeiros, dos adúlteros, ele também diz dos que juram falsamente e quebram votos. Veja o capítulo 3, verso 5. Os que juram falsamente. Cuidado com as palavras. Cuidado com os votos. Cuidado com os termos que eu e você utilizamos, fazendo aliança de votos e quebramos levianamente. Além disso, ele traz algo muito sério, que chama a atenção, inclusive, Tiago, capítulo 5, verso 4, fala que um dia Deus vai cobrar dos grandes empresários. Por que que eles guardaram o salário dos trabalhadores? Inclusive, às vezes na igreja, nós queremos se aproveitar o trabalho do irmão e não pagar. Às vezes tem situações, eu acho muito importante a gente aproveitar os recursos humanos que temos na igreja e abençoar a vida do irmão com o trabalho dele. Mas não vou explorar, eu não vou usar a irmã Lucileia, costureira, ou a irmã Zezé. Você faz assim, né? E a pessoa não quer, e vai sempre ali dando para não pagar. Não, mas ela fez. Sim, mas você mandou fazer o serviço. Digno é o trabalhador do seu salário. Veja, por exemplo, no mesmo texto, verso 5, ele diz, e contra os que defraudam, o salário do jornaleiro. Se você ler em casa, Levítico 19, 13, diz, ai daquele que trabalhou e o empregador reteve o salário do dia. É que hoje o salário é mensal. Mas naquela época o salário era diarista, por dia. Trabalhou, recebeu. Trabalhou, recebeu. E esse é um ponto que Paulo fala, que Malaquias fala. Eu serei contra os que defraudam o salário. Quinto, desse tópico de que o rei virá, com o dia do juízo virá para condenar. E o último, contra os que oprimem a viúva, o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. No versículo 5, a parte final. Vamos ler? Contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Os irmãos sabem o que é um senhor aposentado, analfabeto, receber um telefonema de uma financeira
com funcionários do INSS que ligam e dão a lista para ligar para essas pessoas, para os idosos, que têm idade de ser nossos pais, e embutir no salário deles já um empréstimo de 72 parcelas, já descontado, sem esses idosos terem ciência do que estão fazendo. Quantas vezes eu vejo crentes que trabalham em financeiras, em bancos, e empurram produtos para os idosos de forma leviana. Às vezes nós precisamos entender essas coisas, meus queridos, porque tem certas funções. Nós temos uma pessoa da nossa família que deixou de trabalhar num banco 8 anos. E quando o gerente disse, por quê? Você está pedindo para sair? Porque eu não posso trabalhar com mentira. Eu não posso mentir. Eu conheço uma pessoa que pediu as contas do banco porque alguns anos atrás ela tinha que debitar de algumas contas ao mês sem os clientes saberem dos valores. E tem clientes que não olham extratos, não estão nem aí. Quando vem da conta, né, é muito tempo depois. E qual é a nossa postura em relação a isso? Por fim, meus queridos, eu só posso dizer que Deus é o defensor daquele que não tem vez e daquele que não tem voz. A Bíblia diz que Ele é o Deus da viúva, do órfão, do fraco e do oprimido. E quando Ele vier, Ele vai purificar os filhos de Levi antes da vinda dEle, com sabão de lavandeiros, com fogo refinador de ourives. Para quê tudo isso? Vamos ler? Verso de número 3, vamos ficar de pé e ler isso. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Vamos ler em voz alta. Purificará os filhos de Levi, está ali na tela, você pode acompanhar. E os refinará como ouro e como prata. E olha agora, eles trarão ao Senhor justas ofertas. A vida precede o culto. Não adianta eu vir para o culto se eu não consertar a minha vida. E ainda o verso de número 4, ele diz aí uma conjunção consecutiva. Então, verso 4, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável aos olhos do Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Quem são essas ofertas? A nossa vida. Nem sempre a oferta na Bíblia é o dinheiro. É o nosso coração. Por que Deus vai purificar e refinar? Para que os filhos de Levi tragam ofertas à sua vida agradável a Ele. Curva a sua cabeça.